E aí, irmãos, tudo certo? Graça e paz. Nós vamos continuar aqui as nossas aulas, né? Hoje nós vamos ver um tema bastante importante, que é a tentação do rei. Isso está lá em Mateus, capítulo 4, de 1 a 11. Já conseguimos chegar no capítulo 4, já estamos evoluindo. Eu vou ler aqui então a palavra de Deus, queria que os irmãos seguissem aí. Se você quiser seguir na sua Bíblia também, pausa o vídeo, racha o texto, depois você volta aqui. Bom, então diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. A gente vê o texto, é um texto bastante interessante, né, que a gente vê Jesus sendo tentado, e nós vamos entender um pouquinho sobre essa temática da tentação. Todos os evangelhos sinóticos, eles afirmam que a tentação de Jesus se deu imediatamente após o seu batismo. Mateus, então, ele situa a tentação em um tempo definido, ou seja, a seguir, ou seja, depois, em um lugar específico, né? No deserto. Jesus sai da água do batismo para o deserto da tentação, do sorriso do Pai para a carranca do diabo, do revestimento do Espírito para a prova mais amarga. Não há nenhum intervalo entre a unção e a prova, entre a voz gloriosa do Pai e a voz cavernosa do tentador. Olha só, sai do céu, vai para o inferno assim, quase que instantaneamente, né? É difícil entender que Jesus, como Filho de Deus, pudesse ser tentado, mas é da mesma maneira difícil de ver que ele, como ser humano, pudesse escapar da tentação. Olha que coisa, né? Ele foi tentado em tudo para nos socorrer nos momentos em que nós somos tentados. Vamos ver alguns textos aqui. O primeiro texto está aqui, ó, Hebreus 2, de 10 a 18. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: aos meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos de Deus e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então aqui a gente vê que a tentação de Jesus é importante porque através dela a gente se identifica. Jesus se identifica com a gente, ele também é tentado. Isso daí é extremamente importante para que a gente tenha essa comunhão com ele, não é? Outro texto está aqui em Hebreus 4,15, diz assim:
Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Veja que a nossa semelhança, sempre se igualando a gente. Porque como é que ele pode pagar o meu pecado se ele não se rebaixar a ser como eu? Entendeu? Obviamente, mas sem pecado. Está ali o texto, ó, mas sem pecado. Então é por isso que muitas vezes Jesus fez coisas que a gente... mas por que ele foi tentado, né? Mas por que ele foi batizado? É tudo por causa disso, para se igualar a gente. Vamos para o próximo texto. E o último texto está aqui em Hebreus 5, de 7 a 9. Ó. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Um detalhe só que você tem que tomar muito cuidado. Conforme você lê alguns textos, algumas palavras, a gente pode, principalmente palavras que têm mais que um sentido, a gente pode começar a querer levar para um sentido diferente e estranho à realidade. Por exemplo, aqui está falando, tendo sido aperfeiçoado. Mas como assim Jesus foi aperfeiçoado? Isso aí indica o quê? Que ele morreu e ressuscitou. Tá? Não é que ele era imperfeito. Não, ele era Deus, sempre foi Deus. Num certo sentido, enquanto homem, o corpo dele foi glorificado quando ele ressuscitou. Então, isso a gente pode falar que ele foi aperfeiçoado, que é o que vai acontecer com a gente. Então, muitas palavras, quando colocam em Jesus, elas valem para a gente. Para Jesus, ele foi meio que... essa palavra aperfeiçoado, no sentido que é para a gente, é muito diferente, né? Jesus não precisa já é perfeito, né? Mas enfim, então tomem cuidado quando vocês forem ler a Bíblia, essas palavrinhas assim que muita gente distorce ela para dar o sentido que eles querem, né? Mas vamos continuar aqui. Apenas os evangelhos sinóticos eles relatam a tentação de Jesus. É digno de nota que Mateus, Marcos e Lucas informem que Jesus jejuou, mas nenhum deles afirma expressamente que Jesus orou. Sabemos disso por inferência e não por declaração do texto, né? Tanto Marcos, Mateus, eles informam que ele foi tentado, mas não depois de 40 dias de jejum, mas durante os 40 dias de jejum. Mateus apresenta 3 tentações de forma diferente de Lucas. E somente Lucas mostra que o diabo deixou Jesus até o momento oportuno, mas voltou à carga com outros métodos, usando outras circunstâncias. É interessante que a gente... o que eu quero que vocês percebam a importância de vocês lerem os 3 evangelhos, para vocês terem a situação toda, né? Porque conforme um ponto de vista é colocado, parece que um evangelho está conflitando com o outro, e na realidade não estão, eles estão harmonizando, tá? Então é muito importante a gente dar uma olhada aí, né? Então, para fazer uma introdução aqui, nós vamos destacar 4 verdades no texto que a gente já leu. Primeiro, o diabo não é um ser mítico ou lendário. Muita gente pensa isso. O diabo não é uma ideia subjetiva, não é uma energia negativa. Ele é um anjo caído e um ser perverso, maligno, assassino, ladrão e mentiroso. Ele é a antiga serpente, o dragão vermelho, o leão que ruge, o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele age sem trégua, não descansa nem tira férias. Foi o diabo que oprimiu Jó, enganou Davi e fez Pedro cair num perigoso pecado. Ele é o adversário da nossa alma. Então não cai nessa conversa, o diabo não existe, o inferno é aqui nessa terra. Esquece isso. Isso daí é no mínimo universalismo. E aí depois a gente sabe onde que isso vai dar, né? Segundo ponto, a tentação é inevitável. Não tem como você viver num mundo sem tentação, certo? Não, e outra coisa, não há pecado em ser tentado. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. E não é propriamente Satanás quem está atacando Jesus, mas é Jesus quem está invadindo o território de Satanás. Por isso que ele foi tentado. Então a gente vê que é uma concepção diferente, né? Não é a mesma coisa, não. Então,
a gente tem que prestar atenção que quando a gente é tentado, isso não é pecado. O pecado está se você cair na tentação, né? Mas a tentação em si não é pecado. A tentação também, né? Terceiro ponto aqui, ela vem nas horas mais esplêndidas da vida. Pode ver, Jesus aqui acabou de sair do Rio de Jordão cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Não houve intervalo entre a glória do batismo e a dureza da tentação. Jesus vai repentinamente do sorriso do Pai para a cilada do inimigo. Então Jesus saiu da água do batismo para o fogo da tentação. A vida cristã não é uma garantia, uma apólice de seguros que você não vai correr perigo. A vida cristã, aquela falácia que tem por aí, vem para Jesus que você não vai ter problema, isso é conversa fiada. Isso aí é mundanismo, é humanismo secular. Porque eu vou falar uma coisa, o que tem de crente aí que usa mais humanismo secular do que cristianismo na vida dele é um absurdo. É um absurdo, é um absurdo. Mas não vem ao caso aqui agora. Vamos continuar o ponto 4. Olha só. O mesmo Jesus que venceu o diabo nos assiste quando somos tentados. Olha que interessante. Não precisamos temer o diabo, mas buscar refúgio em Jesus. Ele é o mais valente que amarra o diabo, saqueia sua casa e ele tira os despojos. Ele é o sumo sacerdote que nos socorre quando somos tentados. Vamos ver um texto em Hebreus, de novo Hebreus, né? 2,18, que a gente vai ver sobre isso daí. Olha só. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então ele está pronto para nos ajudar na tentação. Então quando você é tentado, você não está pecando. Mas se você não buscar a Cristo, não buscar o Espírito Santo em oração, Senhor, me livra dessa tentação, estou sendo tentado, está além da minha conta, me ajuda. Jesus vai te ajudar, porque ele sabe o que é ser tentado. Agora, se você se deixar levar, irmãos, quantas vezes eu me deixei levar por tentações e depois eu pequei, aí depois o que você tem que fazer? Se humilhar no pó, pedir perdão a Deus e toca a vida para frente. Olhando para o alvo, esquece o que para trás ficou, pede perdão e segue. A vida cristã é essa, não é perfeição, é buscando a perfeição. A gente vai pecar, e quando você pecar, você tem que pedir perdão e seguir o barco. Isso é muito importante. Bom, uma coisa também importante a gente entender aqui, quais foram as estratégias do diabo, né? Vamos lá, o diabo ele é astuto e maligno. A gente falou que você não precisa ter medo nele, mas tem que respeitar o diabo. Você tem que saber que não é para brincar com ele, não. Tem muita igreja aí que brinca com o diabo, né? Então, cuidado, perigoso. Na sua sanha tentadora, usa todo o seu arsenal. Ele aproveita cada circunstância e busca tirar proveito das realidades existenciais. E nós vamos destacar aqui alguns pontos. Primeiro, o diabo não se afasta de nós pelo fato de sermos filhos de Deus e estarmos cheios do Espírito Santo. Ele não faz isso. O diabo não começa com uma negação direta, mas com uma dúvida. A dúvida é uma arma sutil do diabo. Olha o que ele fala no texto base nosso. Se és filho de Deus. Essa foi a mesma estratégia que a serpente usou para tentar a Eva. É assim que Deus disse. Não comereis de toda a árvore do jardim. Está lá em Gênesis 3:1. Como eu já li o texto aqui, eu não vou colocar o texto na tela. No caso de Jesus, o diabo pôs em dúvida a verdade do batismo. Esse é meu filho amado. Lembra que na aula passada a gente viu, né, sobre o batismo, e aí lá Deus fala para Jesus. Em Mateus fala desse jeito, em Marcos e Lucas fala assim, tu é o meu filho amado. Então olha que interessante. Deus afirmou isso. E o diabo vem falando o quê? Se és filho de Deus, pondo em dúvida aquilo que o Senhor falou. Então, ele é sutil na maneira de enganar. Ponto 2 aqui, ó. O diabo não deixa de nos tentar pelo fato de orarmos e jejuarmos. Tem gente que acha, não, se o cara estiver em jejum e oração, o diabo não vai tentar ele. Vai. Eu posso falar por mim, nos momentos em que mais eu estava na unção ali, foi nos momentos que eu mais fui tentado.
Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí, né? Jesus estava orando e jejuando durante 40 dias e nesse tempo o diabo tentou desviá-lo. Eu acho que, né, Jesus é mais que a gente, né? Ele não tentou Jesus depois dos 40 dias. Mateus nos informa que ele tentou Jesus durante os 40 dias. Tentou não depois que ele orou e jejuou, mas enquanto orava e jejuava. Olha que coisa doida. Quem não vigia e ora não consegue resistir. A oração não afugenta o diabo, mas fortalece você. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentações. Pedro não vigiou nem orou, por isso negou Jesus. Se ele tivesse vigiado e orado, ele teria mais força para conseguir resistir. Mas será que seria possível? Não sei. A gente é fácil a gente também, hoje olhando para Pedro, colocar: ei Pedro, você devia ter feito isso e aquilo. Eu acho que a gente faria a mesma coisa, né? E o terceiro ponto aqui, ó. O diabo nos tenta em coisas pertinentes. O diabo atacou Jesus em 3 áreas: a área física, a satisfação de uma necessidade, e a área religiosa, a presunção, e a área política, a ambição. Então a gente vê aqui, ó, física, satisfação de uma necessidade, religiosa, presunção, área política, ambição. Sempre. Ele vai te fazer coisas pertinentes. Logicamente, talvez a tentação que você vai ter não vai ser necessariamente igual a de Jesus. Mas Jesus foram essas 3 áreas. E geralmente o diabo faz isso mesmo. Na área física é a que mais ele vai te tentar. E também com ambição, com poder. Isso aí é bem complicado. Mas vamos continuar aqui. Vamos primeiro analisar aqui a tentação física, né, que é a satisfação de necessidades. Para melhor compreensão dessa passagem, vamos destacar alguns pontos. Então, primeiro, o diabo tenta tirar proveito de nossas necessidades. O tentador adaptou a tentação às circunstâncias. Ele tentou um homem faminto com pão. Eva estava perto da árvore proibida. Isso quer dizer, se ela estivesse longe da árvore proibida, talvez não seria tentada. Davi estava vagando pelo palácio na viração da tarde quando viu Batseba se banhando. Pedro estava seguindo Jesus de longe. Perceba que ele vê ali a necessidade que você está, o momento de fragilidade que você está vivendo, e é ali que ele vai te atacar. Segundo ponto, o diabo nos tenta em nosso ponto forte e em nosso ponto fraco. O diabo tentou Jesus em sua filiação, se és filho de Deus. Tentou também na sua necessidade física. Depois de 40 dias e 40 noites de jejum, Jesus estava com fome, né? Então, o diabo sugeriu para Jesus que ele atenda a sua própria necessidade, transformando pedra em pão. Jesus nunca fez milagre a seu próprio favor. Nunca. Todo milagre de Cristo tem um propósito com as pessoas e não com ele. Então a gente tem que prestar atenção aí. A gente precisa ter cuidado com relação a esse lado do diabo. O apóstolo Pedro, por exemplo, tinha muita segurança em si e caiu. O apóstolo Paulo diz, lá em 2 Coríntios 12:10. Vamos ver o texto aqui. Olha só. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Terceiro ponto aqui, o diabo questiona a bondade de Deus, né? O diabo, né, ao tentar Jesus, ele sugere transformar pedras em pães e com isso também estava questionando o cuidado e a bondade de Deus. Isso é uma coisa que ele usa demais. Eu vou falar algumas coisas aqui que eu me identifiquei. E eu tenho certeza que você vai se identificar. Porque ele ainda hoje nos tenta sugerindo o quê? Olha só, se Deus é bom, por que você está com fome? Se Deus o ama, por que você está em apuros? Se Deus é fiel, por que você está doente? Se Deus é amor, por que você perdeu o emprego?
Por que você perdeu isso? Por que você perdeu aquilo? Por que você está passando por tanto problema? Nossa, eu vou falar por mim, porque eu passei por muitas lutas aí. Nossa, mas eu sempre fui fiel a Deus, sempre segui direitinho e agora estou aí passando por isso. Quem nunca falou isso? Quem nunca pensou assim, poxa vida, né? Eu ajudei tanta gente e agora ninguém me ajuda. Eu fiz tanta coisa para a igreja e agora parece que Deus me abandonou. Coisa mais comum da nossa vida a gente pensar assim. Então, você vê que uma das coisas que o diabo realmente faz é questionar a bondade de Deus. Isso é perigoso, isso, né? O diabo, ele explora também as circunstâncias adversas. Jesus não está no deserto? Então, depois de orar e jejuar 40 dias, estava com fome, sozinho e junto das feras. Então aí, a gente vai ver algumas coisas, né? Ó, tu estás só. Será que o pai abandonaria seu filho? Tu estás no deserto. É este um lugar para o herdeiro de Deus? Veja que ele vai, né? Esse tipo de colocação é uma coisa que o diabo usa com a gente direto. Ó. Tu estás com fome. Como o pai de amor poderia deixar o filho sofrer? Olha só. Tu estás com as feras, péssimas companhias para o filho de Deus. Olha que coisa louca. Que coisa louca. Isso dá como a gente lê assim essa passagem ela é tão rápida, né? A gente lê e não para pensar. A gente fala assim, nossa, olha só, Jesus foi tentado, mas a gente não para entender o desenvolvimento do texto e ver que a gente também é tentado. E que esse texto é para mostrar isso para a gente. Você também é tentado, mas Jesus está aí para te ajudar. Quinto ponto. O diabo sugestiona Jesus a abandonar sua dependência do Pai. A expressão se tu és pode ser traduzida também como já que és. Já que és o Filho de Deus, já que tens poder, faze alguma coisa para ti mesmo. É isso que o diabo estava falando para Jesus. Se você é filho de Deus, por que você não vai lá e faz alguma coisa para você mesmo? Você está aí sofrendo, você está aí abandonado, no meio do deserto, com fome. Então tudo isso são coisas que o diabo usa para enrolar as pessoas, né? Bom, mas vamos continuar aqui. Ponto 6. O diabo sugere que Jesus resolva o problema econômico do povo faminto, usando a política de que os fins justificam os meios. Gente, o que tem de igreja achando que os fins justificam os meios? Aí o cara fala que vai evangelizar por motivo A, por motivo B, vai lá e mente pro cara. Não, mas é pro cara vir para Jesus. Depois ele... Gente, não pode. Não pode. O diabo está sugerindo que Jesus tenha um reino de milagres, um reino de pão sem cruz. É isso que o diabo quer. É como se ele dissesse a Jesus, dá pão ao povo, e ele te seguirá. Ponto 7. O diabo sugere que Jesus satisfaça imediatamente seus desejos à parte do propósito de Deus. O diabo tenta Jesus, insinuando que o prazer de comer deve estar acima de obedecer o propósito de Deus. O diabo torna o pecado gostoso, atraente e imperativo. Olha que coisa louca. Vamos ver agora a tentação religiosa. Quando Jesus citou a Bíblia para o diabo, ele partiu para o segundo round, né, da tentação, com a Bíblia na mão. Olha que interessante. Vamos ver alguns pontos aqui que a gente vai ver. Primeiro, o diabo tenta Jesus com a Bíblia na mão. É isso que você tem que entender. Ele usa a palavra de Deus. Ao perceber que o desejo de Jesus era obedecer a Deus e glorificar por meio da palavra, o diabo tenta com a palavra. Na primeira tentação, o diabo queria levar Jesus a desconfiar de Deus. Agora, ele quer levar uma confiança falsa na proteção de Deus. O diabo torceu o sentido do Salmo 91 e omitiu outra parte. Ele usou a Bíblia para tentar. A promessa de livramento do Salmo 91 é válida quando você anda em todos os caminhos de Deus. Ou seja, Deus não é parceiro da sua loucura. Então, não, mas Deus falou que vai te proteger, se joga daqui. Não, isso é loucura. Por isso que você tem que ter entendimento da palavra de Deus.
para você não cometer loucura, para você ir para o caminho certo, andar nos caminhos de Deus corretos, e não fazer maluquice. Como muita gente aí acaba entrando numa maluquice que não tem tamanho. E não é assim, né? Não é assim que é para ser a vida cristã. Segundo ponto, o diabo é sempre um mau intérprete das Escrituras. Ele sempre torce a palavra. É assim que surgem tantas seitas e heresias com gente de Bíblia na mão, mas guiado pelo diabo. O diabo foi o primeiro teórico liberal. O liberalismo teológico é puro heresia. Não é? Então isso é muito perigoso. E ele é o patrono dos falsos exegetas. Então gente que não conhece a Bíblia, nunca leu a Bíblia e discute Bíblia na rua, discute Bíblia na internet. Então, meu Deus do céu, o que tem de gente falando besteira porque não conhece. E que a gente olha e fala, rapaz, não vale a pena discutir. Não vale a pena discutir. Sei lá, não sei se eu estou errado, mas tem hora que eu penso assim, será que vale a pena partir para uma discussão para ver se a pessoa entende? Porque a pessoa que não é de Deus, ela não vai ter o entendimento. E por que ela não vai ter o entendimento? Porque para você ter o entendimento, você tem que ter o Espírito Santo. O Espírito Santo que te abre os olhos para a palavra de Deus. E o povo que não tem o Espírito Santo vai ler o texto e aí interpreta do jeito que quer. É perigoso isso, muito perigoso. Terceiro ponto. O diabo queria que Jesus realizasse um milagre para se exibir. Isso não é fé, isso é presunção. Os homens gostam de coisas sensacionais. Eles estão ávidos pelo sobrenatural, né? Então a gente vê a igreja que o diabo manifesta, lota de gente. Eu não estou falando que o diabo manifesta a igreja que engana a gente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas tem muita gente aí que é picareta, que o diabo não sai daquele lugar ali porque dá dinheiro. Entendeu? Enganar o povo dá dinheiro. O povo quer ouvir aquilo que eles querem ouvir. Ele não quer ouvir a verdade. Então, se você falar o que o povo quer ouvir e manifestar o capeta direto lá no determinada igreja, vai lotar. Vai lotar, porque é isso que o povo quer. Agora, será que Jesus está lá? É uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Então, o que acontece? O diabo, ele quer nos levar a pecar confiados na graça de Deus. Siga em frente, Deus não deixará você cair. Isso não tem nada a ver. O diabo, o demônio do isso não tem nada a ver, já levou muita gente pro inferno, tá, gente? Todo mundo faz. Não seja antiquado. Não, os cristãos, é um povo lá que vive no século passado. Outra boa. Fique tranquilo, Deus perdoa, a graça é suficiente. Gente, a graça realmente é uma verdade, isso. A graça é suficiente. Se você pecar e pedir perdão, Deus vai te perdoar. Mas as coisas têm que ser de coração. Você tem que cair, logicamente não de inocente, porque você tem culpa, mas quando você percebe, você tem que ser verdadeiro em reconhecer o pecado, pedir perdão e realmente se arrepender. E aí Deus vem e te perdoa. Vamos para a próxima. Entendeu? Percebe a diferença? Do que falar, vou pecar mesmo, dane-se, depois a graça me cobre. É diferente isso. Então, cuidado. Jesus, então, ele responde ao diabo o quê? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quando você faz isso, não confiado que a graça está ali para te ajudar, mas assim, eu vou pecar, porque depois Jesus perdoa, não tentarás o Senhor teu Deus. Você está tentando o Senhor. Um texto não deve ser analisado separadamente e ampliado de forma desproporcional, como se fosse a Bíblia inteira. Cada pronunciamento do Senhor deve ser considerado em conexão com outras partes da Escritura. O está escrito, que o diabo até usou, né, deve ser colocado ao lado de que Jesus fala, também está escrito. Então o está escrito tem que ser junto do também está escrito. Para que não haja exageros, não tenha nada fora do prumo aí, né? E a parte política, vamos ver agora. O diabo tem um arsenal variado e usa todas as suas armas para alcançar seus nefastos propósitos. 3 fatos da tentação política de Jesus aqui, a gente vai
destacar. Primeiro, o diabo percebe que Jesus está comprometido com o reino de Deus, então lhe oferece os reinos deste mundo. O diabo queria fazer de Jesus um novo César. O poder de Roma estaria em suas mãos. Seu povo oprimido, o povo judeu, quebraria o jugo da escravidão e reinaria com ele. O diabo oferece a Jesus um reino de glória sem cruz, um reino de glamour. Porque para pensar, olha só, Jesus, 30 anos. Então ele viveu, desses 30 anos, muitos anos debaixo da opressão dos romanos. Então ele viu o que era essa opressão. Então é interessante que quando o diabo oferece para ele uma saída para o povo todo, Jesus sabia o que era aquilo. Então se ele agisse, talvez se o diabo me tentasse nesse ponto aí, eu ia topar. Vou salvar meu povo, olha que coisa boa. Mas na realidade estava indo contra o desígnio de Deus. Entendeu? Então o diabo não é bobo. Por isso que quando alguma coisa muito boa cai no teu colo, você tem que desconfiar, analisar, orar, antes de sair aceitando, porque de repente é uma roubada, é uma tentação do diabo. Segundo ponto, o diabo exige uma adoração aberta, não é velada, é aberta. Agora, na terceira tentação, o diabo não sugere que Jesus desconfie, nem que tenha uma confiança falsa, mas que apostate de Deus, ou seja, abandone Deus. Aqui o diabo mostra suas garras e quer assumir o lugar de Deus Todo-Poderoso. Se ajoelha na minha frente e me adora. O diabo não é Deus. E ele queria adoração. Terceiro ponto, o diabo é um estelionatário. O diabo promete o que não diz. Ou melhor, ele promete o que não tem. Diz a Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Lucas registra as palavras do tentador, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desse reino, porque ele me foi entregue e a dou a quem eu quiser. O diabo promete todos os reinos a Jesus, dizendo que ele tinha autoridade para fazer isso. Mentira! Ele promete o que ele não tem. Ele esconde que é um ser derrotado, condenado e infeliz. Então ele leva, por exemplo, você a caminhos tortos, que no fim das contas não é que o diabo vai lá, vai dar dinheiro para alguém e depois vai tirar o dinheiro. A gente tem essa visão romântica, né? O diabo dá com uma mão e tira com a outra. Ele não tem nem poder para dar nem para tirar, tá, gente? Acontece o seguinte, ele te ilude a pegar um caminho mau que depois vai dar zebra do mesmo jeito. Você entendeu? Se ele te iludir a ir para o caminho do roubo, um dia você não vai ser pego, não vai ser descoberto? Óbvio que sim. É óbvio. Tudo bem que a gente vive num Brasil, que é um país basicamente da impunidade, ou muitas vezes quando condena alguém, o cara nem passa tempo na cadeia. Mas o mundo vai te condenar. E você vai cair. E você vai se arrepender. Imagina só, você cai por um caminho aí de drogas, sendo crente, e depois que você é preso, você vê a besteira que você fez, e aí você se arrepende. Por resto da vida você vai carregar aquilo. E por resto da vida você vai ficar pensando, quantas pessoas morreram por causa do que eu fiz? E isso é uma coisa que você vai carregar por resto da vida. Então a gente tem que abrir os olhos. Siga o que Jesus falou. Siga o caminho de Deus. Se você está vivendo e no meio da corrupção, no meio de alguma coisa, abandona, irmão. Abandona. Isso não é um caminho bom para você. Isso não é. Você precisa viver para Jesus. Ah, mas aí, como é que eu vou fazer para pagar minhas contas? Meu, dá-se um jeito. Não esquenta a cabeça com isso não. Dá-se um jeito. E a persistência então do diabo? Será que ele persiste? O diabo tentou Jesus de diversas formas. Ele muda de tática, tem muitos estratagemas. O evangelista Lucas diz que o diabo se apartou de Jesus até momento oportuno. Quer ver só? Vamos lá, Lucas 4,13. Olha só. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno.
Perceba que ele voltou a tentar Jesus. Então ele ficou até o momento oportuno. Então ele voltou tentando Jesus pela multidão, usando Pedro e ainda os outros discípulos. Esse episódio, né, do texto nos ensina a necessidade de nos mantermos sempre vigilantes, não baixar a guarda. Não há momento mais perigoso do que depois de uma vitória. Aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia. Agora, como que a gente vence a tentação do diabo? Bom, nós aprendemos no texto 4 formas que Jesus usou para vencer a tentação do diabo, que a gente pode fazer a mesma coisa. Primeiro, ter uma vida de intimidade com Deus por meio do jejum e da oração. Jesus tinha prazer no Pai e o Pai tinha prazer no Filho. Quem ama a Deus ora, quem tem apetite pelo pão do céu jejua, quem anda com Deus tem o poder para resistir ao diabo. O problema não é a presença do inimigo, mas a ausência de Deus. Isso é perigoso. Eu acho que eu, por exemplo, oro pouco. E eu preciso mudar isso na minha vida. Eu preciso orar mais. Eu preciso buscar mais a Deus. Então a gente sempre tem que ter essa visão crítica. E saber que a gente precisa buscar mais a Deus. Segundo ponto. Ter uma vida cheia do Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito. Isso daí é uma das maneiras que você pode fazer para vencer, né? Nós estamos sempre cheios. Aí essa é a verdade. Nós estamos sempre cheios. Ou do Espírito Santo ou de nós mesmos. Aí você escolhe. Você quer ser cheio do Espírito ou cheio de si mesmo? É uma escolha. Não é? A salvação da gente não é uma escolha. É Deus que escolheu e a gente não tem escolha. A gente vai acabar se convertendo. Uma hora da vida, se você é um escolhido de Deus, você vai se converter. Agora, você buscar ser cheio do Espírito Santo, isso é uma escolha. Jesus viveu na plenitude do Espírito Santo e foi guiado pelo Espírito. Não vencemos a tentação na força da carne. Eu sou forte, eu venço. Não vai vencer. Só quando somos cheios do Espírito e guiados pelo Espírito que a gente alcança vitória nas tentações. Isso é básico. Você tem que estar cheio do Espírito. Uma terceira dica aqui, ter a palavra de Deus no coração e nos lábios. A Bíblia é a espada do Espírito. Nada de racionalizações. O que eu penso, o que eu acho, o que as pessoas falam. Jesus disse, está escrito. A única arma que Jesus usou para vencer o diabo foi a palavra de Deus. A palavra de Deus não se interessa pela sua opinião, não se interessa pelo que você pensa, pelo que você acha, pela sua vida. Ela não se interessa porque os outros falam, ela se interessa pelo que Deus falou. Ponto. A palavra de Deus é o que é. A verdade, ela é. E ela é única. Não vem com essa conversa não que existem várias verdades, porque isso é mentira. Se tem 2 verdades, então as 2 são mentirosas, porque a verdade é uma só. E tem 4. Ter uma atitude de resistir ao diabo. A gente precisa ter uma atitude de resistir ao diabo. Não devemos subestimar o diabo, nem temê-lo, nem fugir dele, mas resistir a ele. O diabo precisou bater em retirada. Precisamos entender que o diabo foi vencido e aquele que o venceu nos assiste como sendo tentados, como a gente já leu em Hebreus. Estamos em Cristo. Sua vitória é a nossa vitória. Você não precisa enfiar a cabeça na coleira do diabo. Você não é mais escravo do pecado. Você foi tirado da potestade do ar, de Satanás, da casa do valente, do reino das trevas. Você está agora sentado com Cristo nas regiões celestes. E isso deveria bastar para a gente. Mas muitas vezes a gente cai em tentação. Mas qual que é a vantagem que a gente teria de resistir tudo isso, de lutar tanto assim? Olha o que aconteceu com Jesus. Depois que o diabo bateu em retirada, os anjos chegaram para servi-lo. Depois da luta, o que veio? A vitória. Depois do vale, os mananciais. Depois da dor, o refrigério. Depois do choro, a alegria.
depois da fome e do jejum sobre a dependência de Deus, o banquete servido pelos anjos. R.C. Sproul diz que os anjos serviram Jesus o café da manhã mais fantástico que um ser humano já provou. Os anjos são espíritos ministradores em favor dos que herdam a salvação. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa é a aula de hoje. Essa aula de hoje, então, eu entendo que ela é um guia. A gente estudou a tentação, mas tem um guia prático de como vencer a tentação, de como que você deve, se você está sendo tentado, como que você deve se proceder. Na minha opinião, você está sendo muito tentado num assunto, jejua, ora, busca o Senhor, porque Deus não vai te abandonar. Amém? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários do YouTube ou então no nosso grupo lá no WhatsApp e a gente vai esclarecendo essas dúvidas. Legal? Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.